No resumo diário de Terra Nostra, uma nova tensão toma conta da fazenda. Leonora desabafa com Mateu. Com os olhos marejados, ela conta o motivo da briga feia com Bartolo. Diz que não quer deixar o Brasil. Não quer embarcar de novo em um navio com a filha nos braços. Mateu, comovido, promete que vai dar um jeito. Mas antes que possam continuar, Gomercindo surge e chama todos para uma conversa urgente na sala. Enquanto isso, na colônia, Bartolo procura desesperadamente pela esposa. Olha em volta, não a encontra em lugar nenhum. Caminha sem rumo, abatido. E no meio do caminho, para, e chora. A dor da separação é mais forte do que o orgulho. Na casa grande, Gomercindo pergunta a Mateu de quanta terra ele precisa para plantar a uva, e qual o tipo ideal para Bartolo. O rapaz não entende nada. O fazendeiro explica com calma: lá pelas bandas de Jundiaí já existem algumas chácaras, antigas fazendas que foram desmembradas. Sem dar muita chance para conversa, manda Mateu chamar Bartolo imediatamente. Longe dali, Bartolo, mergulhado em tristeza, lamenta. Devia ter morrido naquela febre. Para que viver sem plantar minha uva? Agora, nem Leonora eu tenho mais. Mateu o encontra na venda, com os olhos vermelhos. Bartolo tenta disfarçar: tá tudo bem. Mas o italiano entrega o recado de Gomercindo: o sogro quer falar com ele. Na cozinha, Angélica quer entender o que está acontecendo. Acabou de ver Leonora aos prantos, dizendo que o marido vai voltar para a Itália. Gomercindo explica que já mandou buscar Bartolo, ele mesmo vai resolver tudo. Alguns instantes depois, Mateu e Bartolo chegam à casa grande. O fazendeiro manda que se sentem: precisamos conversar. Na cozinha, Maria do Socorro tenta acalmar Leonora. Não acredito que ele vá te deixar, nem você, nem sua filha. Mas a cozinheira, tomada pela razão, responde: sou esposa dele, se for embora, tenho que ir junto. A patroa nega com firmeza: fique tranquila. Tenho certeza que seu marido vai resolver tudo na cidade. Enquanto isso, em outra casa, Marco Antônio comenta com o pai que acha cedo demais para Juliana engravidar novamente. Mas Francesco rebate com orgulho: Juliana é forte. Vai dar conta. No andar de cima, Mariana diz à patroa que agora Francesco vai ter um neto com seu sangue, algo que sempre foi o sonho de Janete. Juliana se incomoda. Meu filho também é herdeiro dessa família, responde, firme. Mariana, cuidadosa, dá um conselho. Cuidado, minha senhora. Pode ser que um dia, a avó daquele outro menino, o que já nasceu e foi batizado com o nome da família, queira contar toda a verdade. Juliana se cala, apreensiva. De volta à fazenda, Gomercindo decide: Bartolo, esqueça essa história de voltar para a Itália. Amanhã, Mateu vai com você até Jundiaí. Vão ver as terras. Vamos resolver isso de vez. Mais calmo, Bartolo vai até a cozinha. Olha Leonora com ternura e diz: pega nossa menina, e volta para casa comigo. Mateu sorri e completa: amanhã a gente vai ver as terras. Tá tudo resolvido. Bartolo e a família voltam juntos para a casinha da colônia, aliviados. Enquanto isso, na casa grande, Augusto abre o jogo com o sogro. Diz que nunca teve o mesmo amor pela terra que o velho e seu pai tinham. Tem uma visão diferente. Há terra demais nesse país, e italianos como Bartolo vieram cheios de esperança. Querem só um pedacinho para plantar, para viver do próprio trabalho. Mas voltam para a Itália, porque o sonho se desfez. Angélica se derrete de orgulho do marido, mas Gomercindo se irrita. E o senhor acha o quê? Que o governo devia distribuir as terras para esses italianos. Augusto mantém a calma e responde, com um leve sorriso: não digo o país inteiro, mas há muita terra precisando de braços. Que mal haveria nisso? E deixa claro, não falo só dos italianos. Angélica se apressa em apoiar. É uma ótima ideia, pai. Um plano agrícola. Gomercindo franze a testa, curioso. Do que está falando, menina? Augusto, elegante, lança um olhar firme e conclui, com um tapa de luva de pelica no velho fazendeiro. Augusto responde, firme, mas com ironia: não adianta falarmos disso, seu Gomercindo, o senhor só entende de café. A frase cai como uma provocação no ar. Gomercindo encara em silêncio, o clima pesa. Enquanto isso, já em casa, Bartolo e Leonora se reencontram. O ambiente é tenso no começo, mas logo o amor fala mais alto. Bartolo, ainda magoado, pergunta: você iria mesmo me deixar voltar sozinho para a Itália? Leonora devolve no mesmo tom:
E você? Seria capaz de me deixar aqui, sozinha com nossa filha? Os dois se olham. O orgulho se quebra. Entre lágrimas, eles se abraçam e trocam juras de amor, promessas de um futuro melhor. Na casa grande, Gomercindo, mesmo deitado ao lado da esposa, não consegue desligar a cabeça. Finge tranquilidade, mas o olhar denuncia a preocupação. Com o tom sério de sempre, comenta: espero que essa história com Bartolo não traga uma enxurrada de italianos batendo na minha porta amanhã. Maria do Socorro, esperta e conhecendo bem o marido, o encara de lado. E por que essa preocupação toda, Gomercindo? Hein? Onde é que o bode tá amarrado? Ele desconversa, tenta mudar de assunto, mas ela insiste. É com o pagamento do pessoal que trabalhava nas terras do falecido, não é? Sem saída, ele suspira fundo e confessa: depois que paguei os colonos, raspei tudo que tinha no banco. Fiquei mais pelado que pescoço de peru. Socorro dá uma risada curta, mas logo a conversa muda de rumo. Gomercindo pergunta: você acha mesmo que Angélica gosta daquele marido dela? Conta que Augusto apareceu mais cedo com uma ideia absurda. Disse que o governo devia dividir todas as terras do Brasil e dar para a italianada plantar uva. O fazendeiro balança a cabeça, incrédulo. No dia seguinte, logo ao amanhecer, Bartolo e Mateus seguem estrada rumo a Jundiaí, cantarolando suas canções preferidas. Um novo ânimo toma conta dos dois. Mas na fazenda, as previsões de Gomercindo começam a se confirmar. Os colonos aparecem exigindo explicações sobre a terra que ele deu a Bartolo. O fazendeiro enfrenta a multidão, tentando manter o controle da situação. Enquanto isso, na cidade, Tizio continua engraxando sapatos, agora gosta de ser chamado pelo novo nome, Júlio Francisco. Trabalha com orgulho, juntando cada moeda. De repente, uma bota para diante dele. O garoto levanta os olhos, e congela. Reconhece Antenor imediatamente. Mais tarde, em casa, Juliana conversa com Damião. Ela acha que o menino já não precisa mais engraxar sapato na rua. Mas Damião explica. É ele quem não quer parar. Trabalhar não atrapalha os estudos. Tá lendo muito bem. Fala com o peito cheio de orgulho. Juliana aproveita e pergunta sobre Naná. Damião suspira. Nunca mais tive notícia dela. A mulher, pensativa, comenta. Quando eu for para minha casa nova, quero levar Naná e o filho dela junto. Enquanto isso, Tizio e Antenor se sentam numa lanchonete. O garoto observa o homem com estranhamento. Tá diferente, parece até um rico. Antenor sorri e responde. Mudei, moleque. Minha vida virou do avesso. Já não sou mais aquele feitor. E completa. Tô morando com sua tia Naná. O garoto fica sem palavras. Mais tarde, em casa, Júlio Francisco conta tudo ao pai. Damião fica boquiaberto. Não é mentira, pai. Ele tá diferente mesmo. Anda todo arrumado, de terno e tudo. E continua. Disse que Zé Alceu não aceita o novo companheiro da mãe, estão morando em Santos. Em Santos, a profecia se confirma. O pequeno Zé Alceu discute com Naná. Grita, revoltado. Já tive um pai branco. Não quero outro. A mãe tenta por fim a conversa. Esse assunto não te interessa mais. Mas o menino, ferido, avisa. Se Antenor voltar para casa, eu fujo. O tempo passa. Padre Olavo decide visitar Gomercindo. Quer saber quando o fazendeiro pretende batizar o neto. Mas o velho retruca, teimoso como sempre. Não vou levar meu primeiro neto varão por aquelas estradas ruins até a igreja. O batizado vai ser aqui mesmo, na capela da colônia dos italianos. E como o padre Olavo não tem papas na língua, ele solta. Seu pai nunca se conformou por não ter um neto varão, mas agora tem um bisneto. Isso se a gente não contar com aquele outro, não é mesmo? O silêncio pesa no ar. Gomercindo perde a pose. O sangue ferve. Padre, eu não entendo por que o senhor insiste em tocar nesse assunto maldito. Dispara, furioso. Mas Olavo não se intimida. E eu não entendo por que o senhor tenta esconder isso de mim, já que ninguém tá ouvindo, tô falando do filho que o senhor teve com a escrava Naná. Dá uma pausa e provoca, com ironia. Vai ver, a negrinha pariu um varão depois que saiu daqui, quem sabe? Gomercindo empalidece de raiva. Como é que o senhor sabe dessas histórias? Grita. O padre dá de ombros, com aquele ar debochado. O povo me conta. Nesse instante, Maria do Socorro aparece. Cumprimenta o padre e pergunta, desconfiada.
Não tô interrompendo nada, né? Olavo responde rápido, mudando o tom. Imagina, estávamos apenas tratando do batizado do netinho do fazendeiro. Gomercindo se apressa em confirmar. Já combinamos, Socorro. Vai ser na capela da colônia italiana. A mulher se alegra. Ah, que bom! Assim já posso aproveitar para pagar a missa que estamos devendo pros italianos. O fazendeiro não perde a chance de soltar uma piadinha maldosa. Mas logo se recompõe, tenta mostrar generosidade. Padre, tô pensando em doar 100 sacas de café para a paróquia. Olavo arqueia a sobrancelha, pouco impressionado. Gomercindo força um sorriso e aumenta a oferta. Tá certo então, 150 sacas. O preço do café tá baixo mesmo. Mas o sacerdote, esperto, pergunta. Essas sacas vão ser beneficiadas, ou é café cru? O fazendeiro se engasga. O padre sorri, vitorioso. Naquela mesma noite, na cidade, Marco Antônio e Francesco voltam para casa depois de um longo dia. Mal entram, Mariana vem ao encontro deles, aflita. Dona Juliana passou a tarde trancada no quarto com o menino, ele teve febre alta. Dei 3 banhos, mas a temperatura não baixava. Os dois se assustam. Por que não chamaram um médico? Pergunta Francesco, alarmado. Mariana se defende. Eu não sabia quem chamar. Nem sei usar o telefone, senhor. Francesco pega o telefone com firmeza e liga para um médico conhecido. Enquanto isso, Marco Antônio sobe correndo as escadas, o coração disparado. Meu pai já chamou o médico, grita, tentando confortar Juliana. Pouco depois, Francesco entra no quarto, tentando manter a calma. O médico já vem. Não se preocupe tanto, minha filha, esse netinho é forte. Tanto quanto o pai. Sem pensar, Juliana concorda, num tom amargo. É verdade, senhor Francesco, o pai dele é tão forte que nem a peste o matou. As palavras caem como facas. Marco Antônio sente o golpe, o ciúme o consome. Olha para ela, magoado, e dispara. Pois muito bem, então vamos torcer para que o seu filho tenha mesmo puxado ao pai dele. E sai do quarto sem olhar para trás. No bar, ele serve uma dose para tentar engolir o orgulho ferido. Minha vontade era contar para todo mundo que aquela criança nem é filha daquele italiano maldito, murmura. Atrás dele, Mariana, que por acaso ouvia tudo, se aproxima, aflita. Senhor Marco Antônio, nunca faça isso. Afogue esse ciúme no coração, mas não, nunca diga uma coisa dessas. O rapaz se volta, surpreso. Então, a senhora sabia? Ela suspira e confirma, com a voz pesada de quem carrega um segredo antigo. O filho verdadeiro de Diana saiu daqui, nos meus braços. E, antes que ele diga qualquer coisa, Mariana completa, firme. Ninguém precisaria me contar. Juliana revive suas lembranças mais dolorosas. Com a voz embargada, desabafa. Aqueles foram os momentos mais terríveis da minha vida, os mais tristes de que tenho lembrança. Eu reconheceria aquele menino até pelo calor do corpo, se o tivesse novamente em meus braços. Com os olhos marejados, ela implora. Por favor, nunca mais repita isso. Às vezes, as paredes têm ouvidos. Marco Antônio, arrependido, pede desculpas a Mariana. Antes que o clima se prolongue, Francesco surge e ordena que o filho suba para ficar ao lado da esposa. Pouco depois, o médico finalmente chega à mansão. Marco Antônio se apressa em se desculpar com Juliana, que diz compreender a reação do marido. O médico examina o bebê e revela a causa da febre. Há um surto de sarampo na cidade. Já houve até algumas mortes. Francesco, preocupado, entrega a Damião a receita e o manda à farmácia comprar os remédios. Em seguida, o médico orienta o casal. Sigam as instruções à risca. O que mata não é a doença, e sim as complicações. Não tirem o bebê do quarto de forma alguma. Juliana respira aliviada ao saber que o caso do filho não é grave. Enquanto isso, longe dali, Antenor retorna na Maria Fumaça, feliz da vida por ter encontrado Tizio. Ele mal pode esperar para contar a Naná as novidades. Juliana reencontrou o filho e voltou a viver em paz com o marido. O ex-feitor também comenta que Tizio agora tem novo nome e certidão, estuda numa escola pública e está levando uma vida digna. Ele não conseguiu ver Damião, mas deixou o endereço para que o garoto procure se quiser. Na fazenda, Leonora descobre que o marido e Mateu não voltarão naquele dia. Maria do Socorro a convida para dormir em sua casa, tentando aliviar a preocupação. Pouco depois, Gomercindo repreende Rosana,
dizendo que ela devia continuar de resguardo. Mas a moça rebate: estou ótima, pai. Não aguentava mais ficar trancada comendo comida de doente. Augusto apoia a cunhada e provoca: esse negócio de resguardo é exagero. As mulheres pobres voltam a trabalhar no dia seguinte ao parto. O comentário escandaliza Socorro, mas Angélica toma o partido do marido, lembrando: mãe, essa não era a realidade das negras da senzala? Um silêncio pesado toma conta da sala. Na cidade, Juliana, mais tranquila, observa o filho dormindo e comenta com Mariana: parece estar sossegado. A governanta responde que deve ser efeito do remédio e muda de assunto, curiosa: a senhora tem certeza de que está grávida de novo? Juliana confirma, mas fica intrigada com o interesse da mulher. Mariana tenta disfarçar: não é nada, senhora, só curiosidade. Sozinha, Juliana se perde em pensamentos, lembrando-se de Mateu e dos momentos que viveram juntos. Ela suspira: quem me dera que ele pudesse conhecer o nosso filho. Enquanto isso, chega o dia do batizado do filho de Mateu, na capela da colônia italiana. Mas a cerimônia é interrompida quando Angélica começa a se sentir mal e pede ao marido: Augusto, me leve embora, agora. Preocupada, Socorro quer ir atrás, mas Gomercindo a impede. Espere a missa terminar. Em casa, Angélica, pálida e aflita, entra amparada por Augusto, segurando a barriga. Corre para o quarto. Rosana aparece com o filho no colo, e o rapaz explica: tivemos que voltar. Angélica não estava bem. Enquanto a missa acontece na capela, o clima em casa é de tensão. Rosana desconfia que Angélica esteja exagerando e duvida que a irmã esteja realmente em trabalho de parto. Mas Angélica, suando e ofegante, rebate indignada: a hora chegou, Rosana. É o meu filho pedindo para nascer. Ela conta que já sentiu 3 contrações fortes. Minutos depois, Maria do Socorro entra em casa às pressas, sozinha e visivelmente assustada. Ao saber das dores da filha, corre para o quarto e pede ajuda a Rosana para trocar a roupa da moça e preparar tudo para o parto. Na porta da igreja, Gomercindo conversa com Bartolo, dizendo que no momento não tem dinheiro para comprar as terras, mas garante que sua palavra está de pé. Tudo fica resolvido entre os dois. O fazendeiro, aliviado, convida todos para irem à sua casa comemorar o batizado do neto. Enquanto isso, em casa, Leonora tenta acalmar Angélica. Se o bebê quer nascer, é melhor deixar vir, minha filha. Mas a cozinheira lembra que precisa servir o almoço ao padre Olavo, e Socorro resolve acompanhá-la, deixando Rosana encarregada de avisar se algo acontecer. Assim que ficam sozinhas, as irmãs voltam a discutir, agora sobre o sexo do bebê. Angélica, entre uma contração e outra, desabafa: eu vou ficar muito aborrecida se não for um menino. Enquanto isso, na fazenda, Gomercindo, os genros e o padre brindam ao batizado do filho de Mateu. Mas Augusto, animado, levanta o copo e faz um segundo brinde, à saúde e à fortuna do outro neto do fazendeiro, que já deve estar chegando por aí. Todos se entreolham surpresos com a notícia de que Angélica entrou em trabalho de parto. A reação de Gomercindo, porém, não é a esperada. Em vez de emoção, o velho fica sério, tentando disfarçar o nervosismo. Enquanto isso, na cidade, o clima é bem diferente. Paola e Francesco seguem se encontrando cada vez com mais frequência. Os dois almoçam no restaurante de sempre, e entre um sorriso e outro, Paola pergunta: seu pai deixou todo o dinheiro da venda do café com o senhor, não foi? Francesco corta o assunto, dizendo que aquele não é o momento para falar de negócios. A moça disfarça e elogia: eu só queria agradecer por ter ajudado o Anacleto. O banqueiro, encantado, responde com um sorriso: por você, eu faria qualquer coisa. Paola aproveita a deixa, cheia de charme, lança: nunca imaginei conhecer um homem como o senhor, tão elegante, tão generoso. Os dois trocam olhares cúmplices. O clima esquenta, até que Francesco quebra o encanto, chamando-a de filha. Paola ri e finge não se importar, mas o flerte continua, leve e perigoso. Enquanto isso, Mariana conta a Marco Antônio que o pai dele saiu para a caminhada de sempre e disse que almoçaria com um dos sócios, mas não contou quem. Juliana tenta acalmar o marido: deixe seu pai em paz, Marco. Mas o rapaz continua intrigado. Tem alguma coisa estranha nessa história. No outro lado da cidade, o almoço de Francesco e Paola termina com novas cortesias e elogios. No caminho de volta, o banqueiro conta que o neto teve sarampo, mas já está bem, e que logo virá outro neto a caminho. Paola finge surpresa: só 2 netos?
Um homem tão forte e rico como o senhor deveria ter uma família enorme. Ela então pergunta, disfarçando a curiosidade. E o seu casamento, vai bem? Francesco suspira, sincero. Já nem sei. Estamos casados há tantos anos que a relação virou costume. Mas, não sinto falta dela. O olhar dele muda. O que eu sinto falta, Paola, é de você, quando passo o dia sem vê-la. A moça sorri, provocante. E antes que ele se despeça, o convida. Por que não entra um pouquinho? Eu faço um café. Francesco hesita, mas não resiste ao sorriso da jovem. Enquanto isso, Marco Antônio, ainda inquieto, confessa à esposa. Eu estou desconfiado do jeito do meu pai ultimamente. Juliana, surpresa, pergunta o motivo. O rapaz explica. Tem uma cliente italiana que parece mexer demais com ele, chama-se Paola. Juliana ri. Ora, Marco, seu pai tem idade para ser o pai dessa moça. Mas o rapaz retruca, sério. Justamente por isso, é que eu me preocupo. Do outro lado da cidade, Paola prepara o café com todo cuidado. O perfume toma conta do ar. E o clima entre ela e Francesco fica cada vez mais carregado de tensão. Tentando disfarçar o nervosismo, Paola quebra o gelo e sorri. Eu rezo para que o domingo chegue logo, só para poder te ver de novo. Ela confessa que, toda vez que passa em frente ao banco dele, sente uma vontade enorme de entrar, mesmo sem ter nada para resolver. Francesco, encantado, não consegue tirar os olhos dela. Mas, tentando se controlar, diz que precisa ir embora. A moça insiste, com a voz doce, quase sussurrando. Ainda é cedo, e sua esposa está na Europa. Ela se aproxima, pedindo que ele fique. Só mais alguns minutos. Enquanto isso, em Paris, Janete passeia pelas ruas comprando tudo que vê pela frente. Bolsas, vestidos, joias, gastando o dinheiro do marido como se o mundo fosse acabar amanhã. No interior, a vida segue tranquila na colônia italiana. Uns trabalham, outros jogam cartas, e as crianças correm felizes. Bartolo chega em casa com a promessa de Gomercindo ainda ecoando na cabeça. Na fazenda, o fazendeiro está inquieto. Reclamando do genro, diz. Augusto, para de andar de um lado pro outro, você vai me deixar tonto. O rapaz, nervoso, responde que não consegue ficar parado. Mateu tenta acalmar os ânimos, mas Gomercindo tenta aliviar a tensão com uma piada. Padre Olavo saiu correndo com medo de ter que fazer mais um batizado hoje. Mas logo o riso morre. O fazendeiro fica sério, preocupado. Essa criança está nascendo muito cedo, isso não é bom. Augusto, ainda mais apavorado, levanta num salto. Na cozinha, Rosana começa um rosário. Reza com fé, pedindo a Nossa Senhora que proteja a irmã e o bebê. Na sala, Augusto diz que vai ver Angélica. Ela nem está gritando, isso é estranho demais. Pela primeira vez, Gomercindo concorda com o genro. Será que o parto encruou? Mas, de repente, o som mais esperado invade a casa. Um chorinho de bebê ecoa no corredor. Augusto sai correndo, eufórico. Meu filho nasceu. Ao chegar ao quarto, é barrado por Maria do Socorro, que diz. Calma, Augusto, daqui a pouco você vai poder ver sua esposa. Na sala, o fazendeiro quer saber. É menino ou menina? Mas ninguém responde. Leonora surge com um sorriso cansado e diz a Rosana. Correu tudo bem. Nunca pensei que a moça fosse tão valente, não deu um pio. As duas riem, aliviadas, enquanto Leonora carrega uma bacia cheia de panos sujos. Rosana ainda tenta chamá-la, curiosa para saber o sexo do bebê, mas já é tarde. Socorro entra na sala, sorrindo e emocionada. A criança nasceu antes do tempo, é pequenininha, mas está viva. E diz a Augusto. Vá, meu genro. Angélica quer te ver primeiro. O rapaz corre, o coração batendo forte. Entra no quarto, vê a esposa exausta, pálida, mas serena. Você está bem? Ele pergunta, segurando a mão dela. Um pouco cansada, mas estou bem, responde Angélica, com um sorriso fraco. Augusto estranha. Não ouvi você gritar. Não era hora de fazer drama, ela diz, com calma. O rapaz se aproxima do berço, com lágrimas nos olhos. Angélica explica. Está enroladinho, está com frio. Ele, nasceu muito pequenininho. Augusto se senta ao lado da esposa e diz, com a voz embargada. Temos que agradecer a Deus por ele estar vivo. E, emocionado, declara. Eu te amo, Angélica. Mas a moça, com os olhos marejados, revela chorando. Augusto, não é um menino, é uma menininha.
Por um instante, o silêncio toma conta do quarto. O rapaz, tocado, sorri e a abraça com ternura. Então é nossa princesinha. Na sala, Socorro conta a novidade ao marido. É uma menina. E já solta o esporro. Quero ver se vai torcer o nariz pra netinha agora. Rosana reforça. Angélica acha que o senhor nem vai querer ver a filha dela. Gomercindo, irritado, pergunta o motivo. Socorro encara o marido e dispara. Porque eu contei pra ela que o senhor pai, o avô dela, chorou de raiva no cafezal quando ela nasceu. Mateu confirma. E ainda disse que se nascesse uma menina naquela casa, o senhor a afogaria. Rosana completa. Por isso, pai, ela não quer te ver agora. Gomercindo, surpreso e sem palavras, apenas abaixa a cabeça, sem saber o que fazer diante da verdade.